Sejam bem-vindos a esse novo exercício de leitura orante da Palavra de Deus, momento de reflexão, momento de estudo, momento de fazer da Palavra fonte de nossa oração, de nossa reflexão. Nós pedimos a presença de Deus nesse nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo seja derramado em nossos corações, seja derramado em nossa mente, em nosso entendimento, para que nós compreendamos a palavra, para que compreendendo a palavra, descubramos o convite de Deus, o chamado de Deus a sermos discípulos, missionários, comprometidos no anúncio do Evangelho, comprometidos na transformação do mundo. Envia teu Espírito, Senhor, e que tua palavra realmente renove nossa vida, transforme nossas atitudes. Momento da leitura é momento que pedimos que todos os sentidos estejam abertos, que todos os sentidos estejam atentos àquilo que o Senhor vem nos dizer, ao que a palavra quer nos provocar. Que a palavra de Deus, no momento da leitura, o que o texto diz, é momento para nós realmente estar atentos aos sentimentos, às palavras, aos gestos, todo o nosso ser se abra. A leitura que nós faremos, a leitura de Mateus, capítulo 10, versículos 26 ao 33. Abrimos a palavra do Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Leitura do texto, leitura atenta, leitura onde nossos ouvidos, nossos sentimentos, nossos olhos prestam atenção e se detêm nas palavras mais significativas, naquilo que o texto diz e ao mesmo tempo o texto ecoa em nosso entendimento, em nossa vida, para poder depois dar o passo ao que o texto diz para mim. O que o texto diz depois de ter enviado aos discípulos em continuidade ao Evangelho do domingo anterior. E nesse momento Jesus é consciente que envia a seus discípulos, aos apóstolos, ao mundo com perseguições, com dificuldades, um mundo que nos deixa e deixa a seus discípulos inseguros. E portanto, ele parte dizendo: não tenhais medo dos homens, os mesmos homens dos quais nós devemos ir anunciar, os homens aos quais nós devemos proclamar e chamar a conversão, são esses homens que nós não devemos ter medo, porque quem nos envia é o Pai, quem nos envia é Deus. O texto bíblico nos diz: não devemos ter medo porque tudo deve ser às claras. Não devemos ter medo porque o anúncio deve ser feito com clareza, com transparência. Não há nada encoberto que não seja revelado. Nada há de escondido que não
será conhecido. E, portanto, é necessário falar às claras, falar transparentemente, com coerência, reconhecendo até as nossas fraquezas. Proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo. 3 vezes aparece a palavra não tenhais medo. O texto convida a confiar nosso anúncio, a confiar nossa vida nas mãos de um Deus que cuida de nós. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. A providência divina, Ele cuida de nós até dos cabelos da nossa cabeça. Também quem é careca. Vós valeis mais do que muitos pardais. E novamente somos convidados a não esconder nossa identidade, a não esconder nosso anúncio de Jesus Cristo, porque todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também Jesus se declarará a nosso favor diante do Pai que está no céu. Não se trata de esconder o que somos, o que pensamos, o que somos convidados a viver como cristãos, como seguidores de Jesus. Não devemos temer nada e, ao mesmo tempo, sim, há uma coisa que devemos temer: aquele que é capaz de apagar o projeto de Deus, aquele que é capaz de apagar, matar a alma, matar o corpo, não devemos ter medo, mas aquele que mata a alma, o espírito, a vida, a esperança. Nós já estamos indo ao encontro da reflexão, da meditação. O que o texto diz para mim? O que o texto diz para nós? Como ele ecoa em nossa realidade? Como vai ao encontro da situação na qual a gente se encontra? E aí o texto me diz e diz para mim: não tenhais medo. Quantos medos? Quais são os meus medos? Eu não devo ter medo de reconhecer meus medos. Devemos saber que o medo paralisa, o medo tira a liberdade, o medo não nos deixa anunciar com alegria. E não se trata de negar e suspender os medos. Se trata de confiar em Deus, reconhecendo nossos temores, reconhecendo nossas inseguranças. Nós todos temos medos. Medo de perder alguém, medo de ficar doente, medo do desemprego, medo da vida, da morte, da violência, medo do futuro de nossos filhos. Não tenhais medo. Coloquemos nossa confiança em Deus. Sou convidado a pensar: quanto confio eu em Deus? Quanto sou capaz de entregar meus medos ao Senhor? Eu reconheço minhas fraquezas. Eu tenho fé no Deus da providência, o Deus que cuida de mim, o Deus que não me deixa faltar nada. Confio no Deus que me dá todos os dias a vida, a família, o teto no qual eu moro. Nós não devemos ter medo de que o anúncio de Jesus possa provocar incomodidade. O anúncio de Jesus pode abalar outras pessoas. Não devemos ter medo da perseguição, da calúnia, da mentira. Eu leio o texto e me pergunto se eu estou sendo coerente, que eu não escondo nada da verdade do Evangelho. Às vezes, o medo nos leva a ter medo de estar desenquadrados, desajeitados diante do mundo que pensa diferente, que é diferente. Não devemos ter medo de ser a diferença, de mostrar outro caminho, sem pretensões, sem orgulho, sem imposições. Eu reflito sobre a palavra que me liberta, palavra de Jesus que não pode ser calada,
escondida, mas que palavra que deve ser afirmada com gestos, com atitudes, com compromisso. Será que eu vivo uma fé muito morna, que não é nem fria nem quente, que não tem uma posição clara? Sou enviado a pensar nesse Deus que cuida de mim, um Deus cheio de ternura, de compaixão, que conta os cabelos da minha cabeça, que me coloca no seu colo, um Deus de bondade, um Deus de ternura. Confiar-nos a esse Deus nos vai dar coragem. Talvez não vai arrancar o medo, nos dá a coragem do amor, a coragem de saber em quem colocamos nossa confiança. Que esse momento de oração, de meditação, que esse momento de meditação nos leve à oração. Senhor, arranca meus medos, que eu reconheça minhas fraquezas. E com humor te digo, que eu não tenha medo de ficar careca, porque o Senhor toma conta de meus cabelos, sabe quantos preciso. Mas é uma forma de confiar em Ti, Senhor. Perdoa toda vez que eu não confio, que eu não me entrego. Dá-me força, Senhor, para anunciar Teu Evangelho, para não ter medo, para ter coragem de anunciar Tua palavra a todo momento. E esta oração quer transformar-se em poesia, em canção. E eu deixo e concluo esse momento, tornando a contemplação um momento de ouvir, de deixar-me tocar pela letra de uma música que talvez todos nós conhecemos e que nos faz pensar como devemos ir além de nossos medos. Senhor, toma minha vida nova, antes de que a espera desgaste anos em mim. Estou disposta ao que queiras, não importa o que seja, tu chama-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem da força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo tua grandeza, Senhor. Terei minhas mãos sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração. Sejamos verdadeiros discípulos, missionários de Jesus Cristo, hoje e sempre. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.